Fala, Caio, tudo bem? Beleza, Adrenão. Como é que você tá? Tranquilo. Vamos Belezura. fazer aqui o primeiro episódio aqui do nosso podcast, Vamos do nessa. Descobrindo Fairways. Vamos falar aqui do nosso querido Disc Golf e o que você tem aí pra gente hoje? Eu tenho uma expectativa muito grande desse projeto. Acho muito bom levar conhecimento além, né, do Disc Golf aí pro povo brasileiro, né? Sei também que teremos convidados aí muitas vezes de fora, né? Porque você também tá fora do país, mas Uhum. trazer esse pessoal que tá jogando aqui no Brasil para conhecer mais do esporte, trazer mais informação e fomentar ali, né, novos jogadores. Então, tô confiante e acho que vai dar super certo. Legal. É, nosso objetivo é divulgar, ensinar e transmitir as notícias desse esporte que a gente tanto gosta, né? É isso aí, muito bom. E nesse primeiro episódio aqui, vamos falar da história, né, do Disc Golf, como tudo começou. O que você acha? Eu peguei umas informações legais aqui, que acho que vem bem depois, antes do disco em si, que a gente conhece, que vai ser legal aqui dar uma comentada. E, e depois vamos falar da história do como começou o esporte do disc golf e, e daí como que está o esporte hoje na atualidade, né? Como que a gente está aí. E no cenário do Brasil também, né? Como que tá aquecendo os motores aí, Uhum. logo Na, vai estar na decolado o América esporte. Latina, América Latina está bem forte. É, muito bom. Vamos lá. Então, como como começou o disc golf? Eu fiquei pensando em como falar do disc golf sem falar do frisbee, né? Da onde veio essa fascinação da gente com o frisbee, que não tem nada a ver com o disc golf. O disc golf veio do frisbee. Daí, pesquisando aqui, me lembrou da, dos Jogos Olímpicos, né? Que tem um arremesso de disco. E pesquisando mais disso, vi que vem de quase 3.000 anos atrás. Os gregos antigos já celebravam o ato de lançar os discos, como um símbolo de força e precisão e beleza no movimento, no corpo humano. E na mitologia existe uma profecia que foi realizada com um acidente de disco. Então, foi Perseu que matou seu avô Acrísio com um arremesso errado de disco e acabou realizando a profecia do oráculo, mostrando que é fútil tentar escapar das profecias do destino que já é escrito. Nas Olimpíadas da antiga Grécia, que quase 3.000 anos atrás, existia o arremesso de disco era um dos mais nobres esportes que tinham na Grécia. E os atletas de discos eram chamados discóbulos. E também tem a famosa escultura, o discóbulo de Myron, do século V, que representa esse ideal, o corpo em movimento perfeito, um instante antes do arremesso, o desenvolvimento harmonioso do corpo e da mente, exigindo ritmo, precisão, equilíbrio. E o disc golf herda tudo isso, o desafio de unir a técnica, o foco, o controle do movimento para alcançar a cesta distante. Então, na mitologia grega já existia esse fascínio de ver o disco voando, né? Que era um esporte grego da Grécia Antiga, quase 3.000 anos atrás, e era um dos mais nobres esportes da Grécia. E está até hoje aí nas Olimpíadas também. Muito E legal, Adriano. Cara, que legal esse vínculo, né, do disc golf que você puxou com a Grécia Antiga.
Muito bacana, realmente, você falando, lembrei da estátua ali, e é uma estátua muito famosa, né? Sim, sim. Muito É, legal. é. Mas então já existia esse fascínio humano em ver o disco voando. Eu acho que vem daí esse amor aí pelo frisbee. Aí, É, atualmente, chegamos em 1950. Uma das primeiras ocorrências do disc golf, do jeito que a gente conhece hoje em dia. E isso foi em 1950, em Bladworth, Saskatchewan, no Canadá, onde trabalhadores de uma empresa de tortas chamada Frisbee Spice usavam as formas das tortas como um frisbee para no intervalo do trabalho, eles iam no parque, jogavam, acertavam os bancos, as árvores, com as formas dos frisbees pais deles, que era a torta frisbee. E não era nem um frisbee era o nome de uma empresa. E aí, em 1970, a empresa Wham-O inventou o frisbee baseado nessas ocorrências. Então, que veio o nome dessa ocorrência que existia no Canadá. Aí foi lançado o frisbee, né? E aí a Wham-O criou o frisbee. Eu tenho aqui um original do que eles fizeram do disco do frisbee original de 1970. E, e foi o Steady Ed Hedrick. Ed Hedrick, o criador do Disc Golf, ele trabalhava nessa loja Wham-O. Quando criou o disco, ele era o disco favorito dele. Era o brinquedo que a empresa tinha, que era o favorito dele. Ele ia para o parque com os amigos, ficavam jogando o mesmo esporte de disc golf nos parques, etc. E em 1975, como foi se tornando mais sério os jogos que eles jogavam no parque, ele criou a primeira cesta de disc golf, que aí deixava o esporte mais justo, né? Se você jogava de longe, acertava uma árvore, às vezes o seu amigo ali, não acertou, acertei sim. Então dava meio uma disputa. Então, quando criaram a primeira cesta, aí não tinha mais discussão. A cesta podia estar escondida lá, se eles acertaram ou não, o disco vai estar na cesta. E daí o esporte começou a tomar um rumo mais profissional. Em 1975, fizeram o primeiro torneio oficial, criaram a DGA, que é a Disc Golf Association, e foi tão bem que no mesmo dia, no mesmo ano, tiveram que mudar para Professional Disc Golf Association, que daí que é até hoje a associação que toma conta das regras e tudo do disc golf no mundo. E é essa a história aí do simples do disc golf aí. Tudo começou com um rapaz chamado Steady Eddie Hedrick, na Califórnia. muito legal, Adriano, muito legal. Viu, mostra o seu disco. O Adriano tem um disco edição especial do Steady Edge, né? Que contém parte das cinzas dele, né? Então é um disco que o Adriano leva com um carinho muito grande. E é um disco, né, que precisa ser jogado, né? Até tá escrito no disco para não deixar ele em casa. Tem que jogar ele, apesar do carinho e o símbolo, né, que ele traz da história, todo do esporte. Nada mais justo do que arremessá-lo, né, e ver ele voando. A paixão pelo voo, né, que o Steady Edge tinha, ele não quer que o disco fique parado, né, ele quer voar junto com esse disco. Você tá com ele aí, Adriano? Estou com ele aqui. Mostra ele aí pra gente. Então, esse é o Olha disco que de legal. comemoração do Steady Eddie.
E esse disco tem as cinzas dele no disco. Então é um set, né, com um putter e um driver, com as cinzas do disco do do Parte das Steady cinzas, Eddie, o muito criador, o legal, pai do disc golf. E é bem muito legal, legal. porque teve até um programa no Brasil, chamava Acredite Se Quiser, na década de 90 e no começo dos anos 2000, passava esse programa de Acredite Se Quiser, e eles fizeram um episódio sobre o disc golf, sobre o Steady Eddie, mostrando a família, acho que ele morreu em 2002, ele morreu. Então e, e o desejo dele era ser cremado e colocado nos discos de disc golf para se tornar imortal e continuar voando do jeito que ele sempre amava o esporte, né? Que ele criou. E tem esse programa também, que eu vou deixar o link aí do, do programa, acho que é em inglês, mas é legal ver e participar aí dessa historinha. E eu levei para o Brasil também, para ele a batizar os nossos campos. Quando eu fui para o Brasil, eu levei ele, a gente jogou rounds aí em Morro Belo, em Colinas, e batizamos os campos do Brasil com o pai do disc golf, Steady Eddie. Sim, muito legal, né? E é um disco que, quando você conhece a história ali, ele carrega um peso diferente, né? Então, cara, nada mais justo do que esse batismo que você fez aqui no Brasil com ele também. Cara, muito legal, muito legal. Foi muito legal, né? Né? E trazer para os novos jogadores também, Adriano, tá? Tem uma nova cena aí no Brasil agora de jogadores surgindo, campos diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Mas, cara, sempre que vier para cá, traga esse disco, é muito legal pro pessoal ver e carregar um pouco da história ali do esporte nas mãos, né? Muito bom. Legal. Falar um pouquinho sobre como as regras ali evoluíram, você trouxe um pouco de como tudo começou, né? E, mas vamos trazer um pouquinho das regras também. Então, Sim. tinha vários focos ali, né, onde se fomentava de fato o disc golf, né, o pessoal jogando em parques ali com frisbees, né, mas você não tinha de fato a unificação disso, né, como esporte e a regra, né, aí com o Stage Edge começou essa formalização, né, e tudo, né, precisa de organização. Então, para se tornar um esporte, né, deveria ter regras bem definidas, e assim como você falou, né, Adriano, não posso achar que eu acertei a árvore e ficar subjetivo, né, achar que está fora de campo o disco, né, não, posso jogar dali ou não posso, né, tá fora de campo ou não tá. Então, as regras têm que ser bem definidas, né, para que o esporte seja praticado de forma justa, né. Exato. Apesar de ser um esporte contato com a natureza, descontraído, né, que você vai para dar risada com seus amigos, mas tem regras, né, e essas regras devem ser seguidas, né. Uhum. Então, várias pessoas ali, vários grupos estavam ali jogando, né, e com a PDGA se adotou, né, as regras, e ali é ela que faz, né, esse regimento que rege as regras ali do disc golf no mundo. Então, associação profissional, né, você consegue se associar a ela, então todo jogador de disc golf deve sim se associar à associação profissional, porque ela também desenvolve projetos, ajuda a crescer o esporte, e ela é a mãe das regras ali. Então, ela unificou, né, até a questão de par, né, a gente pode falar um pouquinho depois disso, mas o par daquele buraco em si, o número de jogadas, né, que é estipulado ali, um número de referência para que você acerte, né, o sexto, né. Então, por Uhum. exemplo, um par 3, né, a referência sua é 3 tacadas. Se você fizer em 4, você pode ou falar que você acertou em 4, ou, utilizando a referência do par, falar que você fez mais um,
né? Exato. Né? Se você tem o contrário também, que daí é melhor ainda, né? Porque quanto menos você joga, melhor você está indo no jogo. Então, um a menos, você pode falar menos um, ou você pode falar em duas, caso o par seja 3, né? E até uma curiosidade, eu sou licenciado em matemática, então eu estudei matemática, e cara, o Adriano fez uma caneca sensacional há alguns anos atrás, da Disc Golf Brasil, que tem lá escrito 3 é par. Aí o par, né, na matemática é um número múltiplo de 2, né? Então, 3 é par, né? O pessoal sabe que eu sou matemático, olha para aquela caneca e fala assim, cara, o que é isso aqui, né? E legal que por dar essa abertura e eu ter feito matemática, eu consigo explicar do esporte para essas pessoas que vêm perguntar, 3 é par? Como assim 3 é par? Né? Então é muito bom também isso, trago no meu dia a dia, ela fica do meu lado ali no serviço, é a caneca que eu tomo ali um café, um chá ali durante o dia, então eu ando com ela pela empresa, várias pessoas já perguntaram, né? Então 3 é par, muito engraçado. Muito bom. Mas é Peraí, isso, deixa eu pegar pode a falar. caneca ali, peraí. Pega a caneca pra gente ver lá. Tá aí a caneca da Disc Golf Olha lá, ó. Brasil. Essa caneca ficou sensacional. E lá, 3 é par, gente. Essa eu tenho que explicar para todo mundo lá, porque fala, já se viu um matemático falar que 3 é par. Muito bom. E até puxando outro gancho ali das regras, né? A gente sempre tem que pensar na segurança do esporte também. Até o Adriano colocou ali o caso, né, lá na Grécia Antiga, né, de que se acertou, né, e houve uma fatalidade ali, e aí a profecia, né, foi cumprida. Então, de fato, a gente tem que prezar pela segurança, não só dos jogadores, e sim das pessoas que frequentam os parques, onde a gente joga os discos. Os discos atuais, né, tem uma evolução muito grande dos discos, desde do início do esporte. Mas os discos atuais, eles contam com um perfil fino, né, e ele Sim. voa rápido, cara, é um disco que voa Corta o rápido. ar. Isso. Porque antigamente, olha a diferença, a grossura. Isso. Olha só que legal. Então Então, esse aqui tem mais atrito, vai andar, vai ser mais bonito o voo, devagar. Esse aí é isso. para distância, corta o Esse, ar, vai rápido, exatamente. mais Exatamente. pesado. Se E esse acertar, aqui, machuca. se acertar na cabeça, meu amigo, você vai machucar as pessoas ali. Então, as regras, ela não é só também para a gente falar, olha, vamos padronizar também só as regras pelo esporte. As regras, ela tem várias regras também que é para segurança dos jogadores e para segurança, né, de quem frequenta os parques, né? Então, uma das coisas assim que a gente tem que levar, né, como principal é sempre prezar pela segurança. É um disco que voa rápido e se acertar, de fato, pode machucar. Obviamente que tem outros discos, até que se aproximam um pouco mais do frisbee, né, Adriano? Ó, você vê esse aqui, ele é um pouco mais gordinho mesmo, é um disco mais lento, voa um pouco mais devagar, né? Sim. Mesmo assim, ele é mais pesado, usualmente, do que os frisbees, né? Então, ele conta ali com material, né? Um plástico, assim, às vezes mais emborrachado, mas ele, de fato, é pesado, né? Por mais que voe mais lento, ele acaba voando até mais rápido do que o frisbee tradicional, né? Então, é legal colocar isso também, né, Adriano? Que essas regras, assim, prezam pela segurança também. Né? Com Cara, é um certeza. esporte sensacional. Quem está começando a praticar vai perceber isso, né? Até aqui no Brasil, é um projeto muito legal que a gente pode até depois marcar uma conversa com o pessoal do município de Águas de São Pedro, que é um pessoal que abraçou, né, o esporte ali na cidade, e colocamos, né, um campo ali num parque público. Então, as pessoas frequentam, né, tem a pista de caminhadas, as pessoas estão próximas, né, e se viu, né, no começo ali,
o pessoal falando, nossa, gente, não vou cuidar com os cachorros ali passeando no parque, cachorros de rua que estão soltos, ou o pessoal, né, que está ali, que frequenta o parque, né? E o campo foi pensado para ser seguro, né? Seja para animais, seja para pessoas, seja para vias ali que estão no perímetro do parque ali de carro, então tem avenidas ali, o carro passa próximo, né? E os buracos foram pensados para que tenha segurança, né? Então pode ficar tranquilo, você que está começando, você não vai acertar ninguém, desde que você espere a pessoa passar com tranquilidade, né? E respeite todas as regras. Se você respeitar todas as regras, você não vai fazer nada fora da realidade ali, correndo o risco de acertar alguém que está frequentando o parque. Então isso é muito Sim. importante também. E E é um vamos trazer o esporte, pessoal de Águas de São Pedro, hein? Pessoal de Águas de São Pedro, logo a gente traz vocês aqui para bater um papo. mas é verdade, principalmente para jogadores recreativos, não, nem tanto para jogar em torneio é perigoso, mas jogadores recreativos também é um esporte bem calmo, você tem que tomar seu tempo, pode pensar ali, se tiver alguém na frente lá, ou você vai lá, pede, explica o esporte, pede para esperar ou prestar atenção, ou você espera a galera sair da... Se alguém tiver dentro da sua área de arremesso, você não vai arremessar. Espera sair completamente e até você tem que imaginar o shot errado, até nessa mitologia grega. Apesar que não tem como sair do destino, teoricamente, se for para você acertar o rapaz, você vai acertar de qualquer jeito. Mas enfim, você espera Não, a galera é sair da frente, espera sair isso. bem mais da frente, porque você pode jogar errado. Então, sempre tenha certeza que não vai acertar ninguém, para não ter problemas, perder o campo, né? A pessoa reclama, vai lá, é complicado. É um esporte muito seguro, né? É seguro. Mas de fato a gente tem que sempre prezar pela segurança, né, de quem está ali no parque, a segurança de quem está ali jogando junto com você. Então, por isso que as regras, né? Eu joguei o disco, todos jogaram, né? O primeiro lançamento. Quem vai jogar depois? Quem vai jogar depois é o cara que está mais longe. Por quê? Porque Sim, daí assim ele não vai ficar na frente, ele não vai ficar na linha de tiro do próximo arremesso. Então, quem está exato, mais longe sempre vai ser o primeiro a arremessar no segundo tiro. Então, essa é uma regra clara ali que é para segurança exato. dos praticantes. Porque senão o meu amigo vai estar lá na frente, na linha do tiro, e eu vou arremessar com ele lá, naquela direção? Não. Exato. Mesmo que você tenha o controle do disco, nunca faça isso, né? Porque, exatamente como o Adriano falou, você pode errar, né? E acontecer uma fatalidade. Então, sempre prezar pela segurança, É. né? E tá aí exemplo, uma regra claríssima de segurança aí, determinada pela PDGA, né? Para que todo mundo, né, pratique o esporte ali de forma segura e divertida, né? O importante é se divertir. Uhum. Cara, é um esporte super tranquilo, né? Gostoso, contato com a natureza, caminhada, né? Então, às vezes, você passou ali uma semana estressante no trabalho, você vai lá no final de semana, né? Joga um disco, arremessa, vê o disco voando, que é lindo, né? E se desafia, né? Pô, hoje eu quero jogar para tentar, né? Melhorar o meu melhor score nesse campo, né? A minha melhor volta, né? Que nem a gente fala, né? Quando eu dou a volta em todos os buracos daquele campo, a gente fala de fato a volta. Então, Sim, quero melhorar a minha volta, né? Melhorar a quantidade de arremessos, algum buraco específico. Nossa, vou sempre mal nesse buraco, né? Você tem ali o objetivo de melhorar. Então, é você contra o campo, igual você falou, Adriano, muito bem colocado, você contra o campo, e diversão, cara. Vamos se divertir. Às vezes pega ali um pouco do nervoso, né? Porque às vezes parece fácil, né? Eu vou acertar, vai ser facinho. E daí, na sua mente, tá bonito. A hora que você lança errado e acaba tirando um pouco do sério. Mas quando você entende que o disc golf também é feito de dias, né? Se eu tô num dia bom, tô acertando, né, os arremessos ali, eu posso às vezes ter um jogo até um pouco mais
mais arrojado. Aí num dia que eu não estou muito bem, vamos ser um pouco mais conservador, né? Não querer arriscar tanto, fazer um arroz com feijão, né? E daí você pratica para não se estressar também. Tem que ser um É, esporte leve, né? com certeza. E o campo de água de São Pedro? São 9 buracos, par 3. Todos. Não, tem um par Um 4. par Um 4, é. par 4. Isso. Tem um par 4. Cara, é um layout que ficou muito legal, viu? O Adriano ainda não Eu ainda não conheceu, conheci. infelizmente, mas quando ele vier para o Brasil da próxima vez, ele vai conhecer. O campo foi inaugurado em abril de 2025, abril desse ano, e com o auxílio ali da Prefeitura de Águas de São Pedro, um trabalho muito legal, eles me aguentaram bastante ali para explicar sobre o esporte, eu levei como que estava a cena também do esporte ali no Brasil e no mundo, né, com associações fomentando, né, o crescimento do esporte em países que ainda está, né, ou não tem incidência, ou que a incidência ainda é baixa, né, o Brasil é um país de dimensões territoriais, ela é continental, então tem muito aonde se desenvolver. Hoje a gente tem um polo aqui na região de Piracicaba, né? Piracicaba foi o primeiro campo ali oficial que a gente teve aqui no Brasil, que é o pessoal do Colinas do Piracicaba, ali com Antônio, Rodrigo, Maurício, né? Iniciaram ali esse trabalho. Depois, ali, quando eu comecei a jogar, eu sou de São Pedro, né? Então, eu queria também um campo que fosse um pouco mais próximo, né? Que eu não precisasse ir de carro, que eu pudesse pegar minha bicicleta, alguns discos e ir até o local. Então, eu comecei também a procurar locais que desse para fazer campo aqui em São Pedro. Fiz um campo, né? O campo do Morro Belo, que é um campo com 18 buracos também, né? A princípio não tinha 18, mas o foco principal hoje é o campo de Águas de São Pedro, né? 9 buracos, primeiro campo público, então você pode chegar lá, ver no Disque, chegar lá e jogar, sem ter que pedir permissão para ninguém, né? Por ser público, a visibilidade é muito maior, que era um dos principais objetivos do campo, trazer mais visibilidade para o esporte no país, porque na internet, meu amigo, você está ali rodando no Instagram, qualquer um já viu um vídeo de um disco voando e acertando uma cesta lá, tenho certeza. Às vezes eu falo, cara, eu falo aqui no Brasil, eu falo assim, olha, o esporte é assim, 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 você joga num cesto com umas correntes. E a pessoa fala, nossa, eu já vi isso aí na internet. Por quê? Porque aparece, o esporte ele está crescendo tanto no mundo que aqui no Brasil, né, os algoritmos ali das redes sociais, eles impulsionam isso, eles empurram para você isso, mesmo que você não não consuma aquele conteúdo. Se você parar ali e ver o disco até o final, ele vai te começar a recomendar mais. Mas ele Sim. te joga uma coisa ou outra. Então, muitas pessoas já viram isso de alguma maneira na internet. Então, a hora que vê ali no Brasil, fala, nossa, eu vi isso aqui lá na internet, pô, legal, o que que é isso aqui? Né? E daí começou esse trabalho. Bastante gente da cidade ali tá jogando, né, o pessoal até da terceira idade, então o pessoal da terceira idade muito ativo em Águas de São Pedro. Eles praticam vários esportes, participam de jogos regionais, né? Então, ver o disc golf, que é um esporte super acessível, né? Onde eu tenho ali, não preciso ter um ótimo físico, eu posso até ter algumas limitações físicas e conseguir praticar do mesmo jeito, né? Você contra o campo, você vai estar praticando o disc golf, né? Não tem essas limitações. Então, Águas de São Pedro, esse projeto está sendo para isso, né? Ano que vem tem o objetivo de levar as escolas, esse ano não consegui, mas quero, né, apoio ali para conseguir levar as escolas até o campo e mostrar para a criançada, cara, olha que esporte legal, olha que esporte inclusivo, né? Até estudantes ali com deficiência tá podendo ir jogar, né? Praticar o esporte. Esse é um objetivo para o próximo ano aí. Muito legal. Trazendo mais pessoas, aumentando a visibilidade, com certeza surgirão novos talentos, novos jogadores
com potencial, né? Porque o esporte está crescendo. E com certeza, hein, Adriano, você não acredita? Eu acredito que um dia vai ser um esporte olímpico, eu tenho certeza disso. Ah, vai. Tá, já tô ouvindo essa conversa há mais de 10 anos também. Estão tentando, mas tá chegando perto. A gente vai ver ainda o disc golf voando nas Olimpíadas. Mas o que você Não, falou é com bem certeza. interessante. Eu já joguei com milhares de pessoas e tipo físico não importa nada, idade não importa nada. Então é um esporte que você não tem que ficar com medo de ir lá jogar. Porque eu já joguei com gordo, magro, alto, baixo, fale o que você quiser. Já vi gordo ganhando de cara musculoso, já vi criancinha, 15 anos, batendo o cara de 35 no auge. Então você não tem essa. O disc golf não tem corpo, não tem nada. É a forma. Se você pegou a sua forma certa, você, você pode jogar o jogo bem. Então é bem É interessante. isso aí. É isso aí, exatamente. E ali em Água São Pedro, né, vendo ali o pessoal da terceira idade jogando também, Sim, é a prova disso, né? Obviamente que, né, tem campos ali, que nem o de Água São Pedro, é um campo mais plano, né, grama mais cortada, então, tranquilo, né, de estar ali no meio, né? Tem campos, né, até o campo do Morro Belo, ele é um pouco mais difícil em termos de acessibilidade, né? Então, sim, tem mais barranco, menos trilhas definidas ali, então você acaba andando um pouco meio no meio do mato, vamos falar assim, mais subidas. Então, ele te exige um é, pouco mais do físico, né? Ele não é um campo tão acessível, mas, cara, qualquer um pode ir lá no seu tempo, vai devagarzinho, atravessa ali um local, sobe um morro um pouquinho mais devagar, né? esporte. Então, no seu tempo contra o campo, cara, qualquer um pode estar praticando. Sim. Vai no seu tempo, faz seu exercício, sua caminhada. É Para, isso joga aí. 5 buracos, faz um piquenique. Sim. Cara, se você jogar um buraco, você tá jogando disc golf. Você não precisa fazer 18. Se você Exato. fizer um, dois, você está jogando disc golf, né? Então, importante isso, né? Usualmente os campos têm 9 buracos, 18 buracos, né? Oficial, 18 buracos. Sim, Mas não se prender a isso, né? O importante é estar lá com seu disco, vendo seu disco voar, indo atrás de acertar a cesta, caminhando. O esporte é isso. Contato com a natureza, diversão. como nasceu a Disc Golf Brasil? Em 2016, o Rodrigo Issa, de Piracicaba, mandou uma mensagem para mim, falando que ele vem do golfe, na verdade, falando que viu esse esporte, não lembro onde, a gente vai conversar com ele também, vai trazer ele aqui, a gente conversar também, da onde ele tirou da onde ele viu isso. Mas enfim, ele me mandou uma mensagem lá para Disc Golf Brasil. Ah, eu gostei do esporte, vinho do golfe. Tem um lugar aqui que eu posso colocar um campo aqui. Pediu uma ajuda, daí eu, como eu já jogava há um tempo, sabia tudo que passava na PDGA, sabia que eles tinham eles davam dinheiro para ajudar a construir campos em países que não tinham disc golf. Daí eu apliquei para essa bolsa, né? Como que fala? Para Para esse esse, projeto, né? para esse dinheiro aí que eles ofereciam, era $3.000. E um pessoal de Piracicaba pegou toda a permissão. É dentro do Colinas do Piracicaba, que é um condomínio fechado aí perto de Piracicaba. Então a família Issa conseguiu toda a licença, né, para construir o campo dentro desse condomínio. Eu consegui os papéis lá na PDGA, consegui o dinheiro deles, montamos as cestas no Brasil. E em 2017
foi oficialmente inaugurado o primeiro campo do Brasil, que foi no Colinas do Piracicaba, um campo privado, né? A gente precisa de autorização para ir lá jogar, mas foi o primeiro campo do Brasil, um campo lindo, um parque maravilhoso. Eu gosto muito daquele campo, e bem desafiador, foi bem legal esse projeto. E foi aí que a gente oficializou a Disc Golf Brasil, né? Então, em 2017 foi como nasceu oficialmente o nosso projeto, quando a gente colocou esse campo no chão. E aí fizemos nosso torneio oficial, e de lá para cá é só história. Agora a gente tem aí 3 campos oficiais, vindo o 4º, né? E muitos mais por vir aí. É isso aí. Adriano, muito bom, cara. Você ter falado do Colinas, né? Até falando um pouco da minha história ali no Disc Golf, minha família sempre jogou frisbee, né? Um com o outro, né? Pegava ali num domingo, né? A gente se reunia para almoçar. Depois, se tinha um lugarzinho ali, a gente estava com o frisbee na mão, arremessando eu desde pequenininho. Então, meu pai e meu tio, que foram esses pioneiros na família, né, que trouxeram o frisbee ali para a gente se divertir aos domingos. E daí, quando o disc golf ele começou ali a ter um boom, né, no mundo, que foi no início da pandemia, né, ali em 2020, ali tava numa crescente muito grande o disc golf. O Adriano já joga há bem mais tempo do que isso, né? Então ele viu esse boom também que deu no mundo afora. E aparecia, né? A internet aparece. E um primo meu viu, né? O Serginho, que também joga disc golf, ele viu ali um vídeo, né? Maple Hill, né? Aquela coisa linda, né? E mandou no grupo da família: olha, pessoal, tem o pessoal jogando golfe com frisbee. A gente achava que era frisbee normal. E a gente começou a jogar num parque aqui em São Pedro, né? Com frisbee mesmo. E a gente ficava assim, nossa, meu, como que o pessoal consegue lançar 100 metros de distância? A gente viu os vídeos, o frisbee não passava de 30, 40 metros, como assim, né? Tem que ter alguma técnica especial, mas o disco Então, também é diferente, né? é. E daí, quando a gente foi pesquisar, o campo que tinha no Brasil era aqui em Piracicaba, do lado, fica a 25 minutos de carro daqui de São Pedro. Então é muito perto. A gente falou, meu, o único campo que tem no Brasil e é aqui do nosso lado. Isso não pode ser coincidência. Vamos lá, vamos conhecer o pessoal. Aí entrei em contato ali com a família Issa por Facebook. Eles falaram, não, vem aqui, né? Foram super receptivos ali. Pessoal, muito gente boa. E daí foi então que eu comecei a jogar. Então, esse projeto do Disc Golf Brasil, se não existisse, né, se o Adriano não tivesse dado esse pontapé inicial, se não tivesse tido a família Issa ali em Piracicaba, hoje a gente não estaria trocando essa ideia sobre Disc Golf aqui no Brasil. Então, tudo é lá uma sementinha, né, que se planta e que no futuro, com certeza, a gente vai ainda colher mais e mais. Já estamos, né, colhendo um bom fruto, né, dessa semente que foi ali plantada por você, Adriano, e a família Issa de Piracicaba. Então, eu sou muito grato a você, muito grato a eles lá pela recepção, né, deram discos ali para a gente começar a jogar, com o compromisso de, né, jogar, permanecer jogando, trazer mais pessoas. É isso que a gente sempre fala aqui, né, olha, leva esse disco para casa, né, que foi doação, o pessoal trouxe lá de fora, leva para casa, mas venha jogar, né? Tenha o compromisso de vir, traga mais pessoas, vamos fazer crescer o esporte. Então, o pessoal de Piracicaba ali também um trabalho muito legal, sensacional. E quanto a campo desafiador, meu amigo, aquele Colinas me tira do sério, viu? Esse campo é difícil mesmo. Muita É, água, muito disco perdido, bem é desafiador mesmo. legítimo ali. É um Ali campo é muito legítimo. legal, muito legal. E é legal que aí, perto, você tem os 2 tipos de campo, né? Que é um bom campo público, fácil, para quem quiser começar, pegar o gosto.
um campinho fácil, sem água ali, você não vai perder disco. Você vai lá, joga. Aí quando você tá mais confiante, quando você entendeu o esporte, vai no Colinas, aí você, aí é outra experiência. Aí você É vai isso saber que você aí. não sabe nada ainda. Vai continuar em evolução, é isso aí. É. Ô, Adriano, você ainda não viu o layout de Águas São Pedro, mas é, Ah, o campo ele vi no foi. YouDisc. Não, sim, no YouDisc ok, mas aí você ainda não jogou. Sim. Mas ali do buraco 1 ao 5, né? A minha proposta ali daquele campo era de fato fazer um campo para quem estava iniciando e trazer as pessoas para o esporte, né? Então, os buracos de 1 ao 5, né? Eles são buracos que possuem um pouco mais de árvore, mas são buracos próximos. Então, você não precisa ter um arremesso longo para você chegar próximo da cesta, né? São buracos seguros, passa uma rodovia do lado, mas os buracos são todos virados contra a rodovia. Então você arremessa sempre com segurança, né? Você vai estar indo em direção à cesta sem ir em direção para a rodovia. Então isso foi pensado, de fato, para quem está iniciando ter segurança para lançar o disco e não ficar receoso nem nada. É um campo super seguro. E depois, né, do buraco 6 ao 9, já se aumenta, né, um pouco as distâncias e o desafio daí fica um pouco maior. Então, você tem os primeiros buracos ali, quem está começando, eu até aconselho, cara, fica até o quinto, até o buraco 5, depois, se você for pegando confiança, você vai lá para o outro lado, né, e geograficamente, fisicamente, ele também fica dividido dessa maneira. Fica na outra parte do parque, né, os buracos 6, 7, 8 e 9, né, e onde a gente também daí tem um par 4, no buraco 8, então, foi pensado dessa maneira para você ter o início do esporte, parece um caminho mesmo, assim, de evolução, o início do esporte nos primeiros buracos, e depois entrando em buracos um pouco mais longos, né, um pouco mais desafiadores. Mas é um Sim. campo sensacional, eu sou apaixonado por esse projeto, muito legal. E é muito bom. Em meia hora você consegue jogar um round ali se quiser. Sozinho é esse tempo mesmo, é tranquilo. Então, às vezes sobra um tempo no final do dia, né, do expediente. Agora, nessa época do ano que a gente está em novembro, já começa a escurecer um pouco mais tarde, né, então você acaba indo, né, depois do expediente, você consegue jogar ali, você pega um disco, 2 discos, não precisa ter uma infinidade de discos para jogar o campo também. Daí você sai com 2 discos na mão e meia horinha você faz o campo completinho, 9 buracos. Tá? Ô Adriano, só falando do Disc, né, que é o aplicativo, né, que nem você falou, o aplicativo oficial, né, então se você tá querendo já se inteirar um pouco mais do esporte, baixa o aplicativo Disc, tá, lá tem campos, todos os campos, né, do mundo ali, que são registrados, então você consegue ver, se você der um zoom nos Estados Unidos ali, você vai ficar chocado com o tamanho do esporte, porque você tem ali em poucos parques muito próximos um do outro, você tem vários campos. Então, por exemplo, você vai na região da Flórida, você tem muito campo ali, diferente para você estar jogando, né? Isso, um cenário lá. Aqui no Brasil, está começando isso. Então, se você for ali no Disque, você já vai ver o campo de Piracicaba, já vai ver o campo de Águas de São Pedro, o campo do Morro Belo, o campo da USP, né, do nosso amigo Oki, né? Então, ele está lá também desenvolvendo um campo na USP de Ribeirão Preto, está praticamente já consolidado lá dentro. De fato, precisamos de mais jogadores, né? Precisamos do pessoal ali frequentando um pouco mais. Mas, então, se você está querendo jogar, está querendo saber mais sobre o esporte, já baixa o Disc e vê esses campos, já vê foto, né? Vê como a gente tem jogado o esporte aqui no Brasil. Obviamente que a gente vai trazer nos próximos episódios mais coisas nesse sentido, né? Mais pessoas para a gente conversar, né? Onde está ali, né? Crescendo o esporte. Mas, meu, se você já tem um interesse, já vai atrás, né? Vamos trazer muita informação legal para vocês, mas vamos aí, vamos crescendo, pesquisando, né? Seguindo em frente. E, Exato. Adriano, só falando um pouco sobre a questão dos campos, né? Que a gente está falando que no Brasil tem ali,
né? O Piracicaba 2017, Morro Belo 2020, Uhum. Águas de São Pedro e esse de Ribeirão, né? Agora 2025, né? Então a gente ainda está engatinhando, mas os dados no mundo afora são surreais. Para vocês também terem ideia do tamanho do potencial do esporte que a gente pode trazer aqui para o Brasil. Então a gente tem mais de 16 mil campos, né, registrados ali no mundo. Obviamente que tem um número aproximado, porque muitas pessoas ainda devem jogar na informalidade ali, sem baixar o aplicativo, né? Mas cerca de 16 mil campos, né? Mundo afora. Se a gente pega 2023, né? Como eu falei, né? A pandemia ela deu um boom no esporte no mundo. É um esporte que está crescendo muito. Se a gente pega ali dados de 2023, a gente tem cerca de 3,4 campos sendo registrados por dia, né? Então é muita coisa, muita coisa. A gente 3 campos por dia, velho. 3 campos por dia, cara. A gente tem 4 no Brasil. Já pensou se a gente fizesse 3 por dia, ia tá voando. Eu tô procurando novos locais aqui, viu, Adriano? Vamos fazer mais campo por aqui também, né? Quanto mais tiver, melhor. Mais visibilidade traz, né? E de todos os países aí também que a gente tem nesse mundão, né? 81 países, né? Diferentes, né? Tem campos disponíveis para jogar, né? Então, é muito legal, é um esporte que tem crescido muito. 90% dos campos são gratuitos, tá? Aqui no Brasil, o cenário é um pouco diferente, né? Que a gente tem um único campo público, né? Que é o de Águas de São Pedro, mas o objetivo também é inverter, né? Essa taxa, trazer, né? Mais campos públicos para que todos possam jogar sem ter que marcar hora, sem ter que pedir autorização para alguém, né? E também trazer maior visibilidade. O objetivo é esse. Então o É, esporte tá crescendo bastante, né, Adriano? sim. Sabe onde tem um campo? Hum. Na Antártida. Ah, mentira. Verdade. É, se até na Antártida tem, velho. Exato. E importante você ter tocado nesse assunto, Adriano, porque a Antártica, né, bom, clima que não é propício. E, meu, olha para a situação, né, de climática aqui no Brasil. A gente não tem furacão, não tem nada, cara. Agora que, infelizmente, ele teve uma tragédia ali que um ciclone ali no Paraná. Você viu isso aí, Adriano? Vi. Paraná ali causou uma destruição, mas é raríssimo, né? Então, no Brasil, a gente tem condições climáticas ótimas, né? Para a prática de qualquer esporte que seja ao ar livre. Então, o disc golf é a mesma coisa, né? Para ir jogar disc golf, aqui no Brasil, não tem período de neve, por exemplo, que vocês passam dificuldade aí fora de jogar. A gente consegue jogar o ano inteiro, né? Ah, Não tem esse cenário, né? apesar que aqui no Canadá tem uma, tem uma série de torneios que chamam Duck Golf, que é pato golf, que é jogado entre outubro e março, que é bem na época de inverno aqui. Então, aqui para os canadenses, isso aí também não é problema nenhum. Já fui em campo que os caras levavam a bolsa naqueles carrinho de neve, sabe? Empurrando pelo carrinho de neve, igual uma. O pessoal amarra até uma rabiola no disco, né? Que se ele entra na neve, você fica com Sim, a sim. rabiola pra fora pra você pegar, né? Sim, você coloca uma fita adesiva e um fio de 1 metro, mais ou menos, e aí você consegue ver onde o disco entrou na neve, porque tem o fiozinho esticando para fora da neve. É muito legal. Exato. Mas, cara, aqui no Brasil a gente não tem nada disso, cara. Não tem neve aqui, né? Então as condições Não, mas quando eu climáticas são fui, super favoráveis, né? quando eu fui aí, saindo do Canadá e jogar no Brasil a 45 graus, também não foi, não foi muito fácil. Não, mas aí é porque você não tá acostumado. É, O mas povo enfim, brasileiro que já tá acostumado com calor, né? Acaba você não tá tendo louco. também, né? Mas é quente. Só levar uma água bem geladinha, sempre se hidratar, não tem problema, não.
Exato. E na América do Sul, você tem uns dados pra gente aí? Na América do Sul, o esporte também está crescendo. O Brasil está ficando um pouquinho para trás. A gente tem que remar para ficar no mesmo nível, né? Mas a Colômbia está muito forte, né? Bastante Colômbia. campo ali. Olha que você vê também no UDISC, você já vê uma nuvenzinha ali, né? De campos. Então tem hoje cerca de 34 campos ali na Colômbia, né? E a maioria deles ali com 18 buracos também, né? Mas também tem outros locais aqui na América do Sul com campos também, né, Adriano? Sim. O Uruguai tem o primeiro campo deles, oficial, que é um campo ótimo, que foi criado pela Fundação Paul Macbeth, que é provavelmente um dos melhores campos da América do Sul, apesar da Colômbia estar forte aí. O Uruguai veio com um campo aí, mas veio com um campo bem feito. A Argentina está com 3 campos, que não está no UDisc, mas eu contatei o Luciano, que é quem está organizando lá o Disc Golf na Argentina. Ele falou que tem 3 campos. O Equador tem um campo, que também está engatinhando lá, mas é isso que a gente tem na América do Sul hoje. Colômbia, Brasil, Uruguai, Argentina e Equador. Legal, E muito a bom. Colômbia como o carro forte aqui do nosso Isso, continente. exatamente. Da Colômbia, quem que a gente vai trazer aqui no podcast, O Adriano? hockey, né? O Ok, vamos trazer o Ok. Tem algum representante lá também? Eu sei que tem um rapaz chamado Nicolas Restrepo que vai estar jogando no torneio na Guatemala. Eu vou perguntar um pouquinho para ele também sobre o esporte na Colômbia. Legal, legal a gente trazer como inspiração, né? São vizinhos nossos aqui, então também tem certas dificuldades que eles também enfrentam lá, que a gente Sim, pode conhecer o caminho das pedras ali por eles, já que eles estão mais avançados, né? Então vale muito a pena esse bate-papo, eu acho muito legal, para a gente trazer novas ideias também para o Brasil, né? Buscar esse delta que a gente tem com eles ali, até em número de campos, né? Conseguir criar mais campos aqui e mais jogadores, né? Quanto mais campos, mais jogadores a gente vai ter, né? né? E aí a gente vai correndo atrás. Nós estamos crescendo. E a América Central e América do Sul tá vindo forte agora. Construímos o primeiro PDGA Latinoamérica, e agora eles estão fazendo o primeiro campeonato latino-americano de disc golf na Guatemala, que vai ser semana que vem. Eu estou indo para lá amanhã. Já vou treinar um pouco e daí participar do torneio. Então vou conhecer toda essa galera do México, que está bem forte também, a Guatemala, que também está bem forte. É o primeiro país na América do Sul, ou América Central e do Sul, a ter o disc golf em modo federal, do governo. O governo reconhece o disc golf como um esporte e eles estão investindo agora bastante no esporte e tá bem legal ver isso também na Guatemala e a gente vai lá presenciar também. Nossa, que legal, Adriano. Depois quando você voltar, a gente vai bater um papo sobre esse torneio. Tenho certeza que você vai trazer ótimas experiências de lá pra gente. E eu vi um pouco do campo lá, fora a cidade, né? Tem vulcão lá, é Antígua, né? Na Guatemala. Antigo, É muito legal, muito bonito. sim, sim. Tô bem empolgado. Mas é isso aí, cara. Tem mais alguma coisa pra gente? Por hoje é só, mas que tem muita coisa ainda por vir, tem, hein? Tem. Isso aqui foi só uma introdução aí do nosso podcast, do Disc Golf. E nos próximos aí a gente vai trazer mais gente para conversar, explicar mais sobre o esporte e o que está acontecendo aí. É isso aí. Valeu? Valeu, Adrianão. Seguimos fortes aí no Disc Golf no Brasil, né? Buscando novos jogadores, novos talentos, novos campos, né? Tem muito, Importante a tem gente. muito,
Tem muito Paul Macbeth escondido aí jogando futebol e não Com sabe. certeza, com certeza. O pessoal, às vezes, de fato, o futebol é um dos esportes mais populares aqui, mas tem muita gente, cara, que não quer ir pro futebol, que quer praticar outro esporte. Então, a gente precisa mostrar que o disc golf pode ser uma opção, né? Uma opção acessível, como a gente disse aqui, uma opção segura, né? E contato com a natureza, uma caminhada gostosa ali no final de semana, no final do dia, né? E é isso. Esporte é vida, é natureza, disc golf é isso. E para quem gosta de tudo que voa, né? Ver o disco voando é muito bonito. Então venham para o disc golf, venham para o esporte, venham praticar com a gente. Se você não é de Águas de São Pedro, aqui da região de Piracicaba, se você é de outra região, quer visitar a gente, quer conhecer aqui, também dá um alô, né? O Adriano vai deixar aí o meio de comunicação aberto com a Disc Golf Brasil. Então pesquisem, entrem em contato com a gente, e daí vem jogar Disc Golf, vem se divertir com a gente aqui na região de Piracicaba. E se você também tem o objetivo de formar campos e precisar de qualquer apoio, né, que a gente possa dar a vocês, né, que a gente possa contribuir com isso, pode ter certeza que o Adriano aqui, a gente está à disposição para ajudar a crescer o esporte no país. Esse é o nosso objetivo. Exato. Só mandar mensagem pra gente, a gente responde com carinho. É isso aí. Valeu, Caio. Valeu, Adriano. Obrigadão, hein? Valeu, Obrigado gente. a você. Não se esqueçam. 3 é pá. pá. Bora jogar de seguro, gente. Abraço. Valeu.